chegou o quadro que eu mais gosto da gravação desses conteúdos. Porém, eu sempre fico com aquele medinho, né? Porque aí vai falar assim, ah lá, louca, querendo falar disso, não entende nada disso. Mas olha, toda vez que eu começo esse quadro é mais pra eu dar uma satisfação, acho que pra mim mesma. Papo e vida. É um papinho, hein, gente? Não estou aqui falando sobre coisa. Fala assim, ah lá, psicóloga, ah lá, psicóloga. Não, não, não. Sou fisioterapeuta, gestora. E esse papo e vida é aquela conversa descontraída que aí eu divido um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, sabe? Como se a gente estivesse conversando com um amigo que é você que tá aí do outro lado e a gente tá aí dividindo as coisas da vida. E hoje, no Papo e Vida, eu pensei, falar assim, vou conversar um pouquinho sobre a fase que eu tô vivendo e quantos desafios, quantas coisas eu me pergunto, me questiono, que hoje eu me coloco num lugar onde eu decidi ou aconteceu de eu ser a pessoa que leva espiritualidade para minha família. E olha, tá nesse lugar não foi um caminho fácil e eu me questiono sobre esse lugar todos os dias. Por quê? Porque quando a gente se coloca nessa posição, quando eu me coloquei nessa posição e que eu assumi esse papel de entender que eu vou ser a luz, a espiritualidade para a minha família, né, para os meus filhos e para o meu marido, é uma sensação de que eu penso, será que eu tô nesse lugar? Será que eu tenho tanta espiritualidade assim para que eu consiga ser esse guia para o meu marido e para os meus filhos? Então, vem esse fator, né? Será que eu posso ser essa pessoa? E várias vezes eu me questiono sobre isso, né? E aí a resposta vem. Eu acho que todo esse processo, né, de desenvolver a espiritualidade começou em mim, começou em silêncio, começou num momento onde eu vivi sozinha. Então, no sentido de que esse caminho foi percorrido por mim em primeiro momento, onde eu não precisei de contar para ninguém, onde eu só quis desenvolver a minha espiritualidade. Então eu acho que há 2 ou 3 anos atrás eu comecei esse caminho de buscar desenvolver essa espiritualidade em mim. Foi solitário, eu não contei pra ninguém, eu só simplesmente comecei. E aí foi começando sozinha, com as minhas dificuldades, né? Como que eu comecei, né? Então deixa eu também explicar o passo a passo. Eu comecei primeiro, né? Comecei frequentando, eu sou uma pessoa, como eu já conversei algumas vezes, eu sou uma pessoa que gosto de espiritualidade, de falar sobre Deus, estudar sobre todos os caminhos, sobre a Bíblia, escutar boas pessoas. Então eu não sou aquela pessoa assim, se um pastor vier falar boas palavras, eu adoro escutar. Se uma pessoa de uma religião espírita vier falar sobre assuntos que eu acho que fazem sentido, né? Se isso me trouxer paz, eu gosto de escutar. Mas hoje eu tô muito voltada, né? Eu frequento, né? Então eu comecei, né? Eu frequento a missa todos os domingos. E aí eu comecei a frequentar um grupo de oração toda quarta-feira, isso há 3 anos atrás. E aí comecei a fazer a yoga, que é um lugar onde eu me conecto muito com a espiritualidade. Então eu sempre fui uma pessoa que faço psicólogo, né? Onde eu acho que um caminho pra gente desenvolver a espiritualidade começa no autoconhecimento. Começa quando a gente consegue colocar luz na gente. Quando a gente começa a, sabe, às vezes tá tudo muito bagunçado dentro da gente. Sabe aquele quarto que tá tudo bagunçado? O problema não é a bagunça. O problema é que aquele quarto tá escuro. Porque quando a gente clareia, quando a gente liga a luz daquele quarto bagunçado, a gente pode saber o que a gente precisa arrumar, o que a gente pode arrumar. Então, quando a gente joga essa luz pra dentro da gente, esse foco, né? Um caminho de espiritualidade, a gente consegue olhar pra gente e ver o que tá bagunçado, o que pode ser melhorado, o que ainda a gente não consegue melhorar, né? Então, um caminho de espiritualidade comigo começou assim, eu começando a olhar para mim, a colocar luz em mim e entender aonde eu poderia melhorar, né? Arrumar essa bagunça interna. Então todo esse caminho começou assim, quietinha, em silêncio. E aí depois eu comecei a dar um pequeno passo onde as pessoas começaram a notar a mudança que estava acontecendo em mim. E o próximo passo foi eu começar convidando, né?
convidando meu marido, convidando os meus filhos, sem fazer nenhum tipo de imposição. Então comecei. Ah, vocês querem a missa comigo? Não. Vocês querem, vamos rezar? Ah, agora não. Vocês, não. Então, sempre era não. Não, 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 não. Então, ninguém queria. Então, mãe, a gente reza em casa. Ah, não, mãe, a gente vai rezar aqui no horário que der, ou eu vou rezar sozinho. Pode deixar, mãe, que eu rezo antes de dormir. Enfim. Então, a gente começou. E eu acho que, pra mim, foi assim, né? Fazer essa imposição onde eu mesma ainda estava caminhando, eu acho que é difícil, sabe? Porque, primeiro, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa de entender que esse caminho já está sendo percorrido por nós. E quanta coisa boa a gente tira de um caminho onde a gente desenvolve a espiritualidade. Eu acho que primeiro aconteceu, depois as pessoas começaram a ver essa espiritualidade em mim e começaram a... Tô falando em casa, né? Meus filhos, meu marido começaram a pensar assim, nossa, como que Júlia tá ajudando a sustentar a nossa casa, com a espiritualidade. Poxa, a mamãe reza tanto por nós e por isso ela protege a gente. Então eles começaram a perceber que o fruto dessa desenvoltura da minha espiritualidade estava gerando frutos dentro da nossa casa. E aí sim, chega o momento da gente voltar a fazer um convite conversa, um convite onde eu achei que chegou o momento de eu falar assim, agora eu vou falar que eles vão comigo. Agora eu vou dizer que a gente vai orar junto. Então no início eu comecei perguntando, vamos, e era só não, 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 não. E aí agora eu comecei a dizer que a gente ia. E sempre numa conversa, vocês estão vendo, né, que o quanto de bons frutos a gente está colhendo, porque em algumas coisas acaba sendo perceptível para eles, né? Algumas coisas que acontecem ou que é dito pra gente, que essa desenvoltura da minha espiritualidade dentro da nossa casa nos protege de alguma forma. Então, quando isso ficou claro para eles, eles começaram a entender que eles também deveriam fazer a parte deles. E não foi tão simples. Ah, Júlia... Aí eles falaram, então eu vou também. Não, é assim, crianças, olha, a gente precisa de ir à missa. A gente precisa de orar junto como família, porque a gente dedica tanto tempo da nossa vida para tantas coisas e não é possível que a gente não possa colocar roupa e ficar 1 hora fora de casa agradecendo ou orando, pedindo para Deus ou agradecendo tantas coisas boas que a gente faz. Então hoje eu tenho 2 filhos, né? Que já têm consciência pela idade que eles têm, né, 13, 16 anos. E confesso, né, que não é tão simples, né, esse domingo mesmo, acabando que por um motivo a gente precisou de ir à missa à noite, ou a gente precisando de ir à missa de dia, às vezes eles dormem tarde no sábado, e aí eles acordam às vezes meio... então tá, então vamos. Mas vão, não falo em nenhum momento, ai mãe, não quero ir hoje, não. Então, como a gente se comprometeu e foi uma conversa, eles vão. E por que eu tô falando isso, né? Porque eu acho que às vezes a gente é convidado a ser a luz da nossa casa. Às vezes a gente é convidado para ser a luz da onde a gente está, do nosso trabalho. Às vezes a gente é convidado para fazer diferença onde a gente está. E a gente não assume esse papel. Às vezes a gente fica só nesse lugar, né, de eu tô desenvolvendo minha espiritualidade, mas será que você não tá pronto para dar um passo a mais? Para de repente conseguir transbordar essa espiritualidade que você conseguiu desenvolver? Eu acho que é difícil, né? Eu acho que tem alguns caminhos, os extremos são muito complexos, né? Eu acho que o apóstolo Paulo, ele vem falando, né? Falou pra gente que primeiro, né, cuide de você e depois cuide dos seus, né? Então ele diz, cuida de você, mas você também tem a responsabilidade de cuidar dos seus. Então comece em você, mas precisa de finalizar no outro. Então eu acho que os extremos são muito complexos, onde quando a gente só olha pra gente e a gente não transborda, ou quando a gente também só olha pro outro e esquece da gente.
Então a gente precisa de chegar no meio termo, porque a gente não pode guiar ou a gente não pode transbordar se a gente não tá cheio. Então a gente começa cuidando da gente, desenvolvendo, e quando a gente se sentir pronto, talvez já está no momento da gente transbordar essa espiritualidade, essa luz. E quem sabe, né? Você também esteja sendo convidado para ser essa pessoa dentro da sua casa, no seu trabalho ou em algum lugar que você frequenta. Não desperdice essa oportunidade de transbordar. E aí, olha, para isso a gente precisa de estar sempre cheio, né? Cheio de luz, cheio de espiritualidade. E aí sim, a gente não desperdiçar o talento ou o chamado que Deus fez na sua vida.